Tem um economista chamado Seyfedin Amos. Ele é autor de... Eu conheço dois, né? Talvez tenha mais livros, mas de dois livros interessantes. Ele foi um dos primeiros caras a escrever de maneira séria, assim, embasada economicamente sobre Bitcoin. Escreveu o padrão Bitcoin, que foi bem interessante. E ele lançou há pouco tempo, eu li no ano passado, o padrão fiduciário. Sim. Porque ele recebeu muitas críticas do tipo, você é um apaixonado, cara, o sistema fiduciário é bom, não sei o quê. E ele começou a estudar e falou, cara, o sistema fiduciário realmente tem vários méritos. Tem consequências positivas e negativas, né? Uma que ele cita negativa muito interessante, que a gente está vendo no Brasil agora se exacerbando, é o que ele chama de comida fiduciária. Ele fala, olha, como o tempo todo a inflação está provocando aumento de preços, mas comida tem que ser barata, e se você vai aumentando o preço da comida, você perde mercado para um concorrente que não aumentou, então as embalagens vão diminuindo de tamanho, a shrinkflation. Só que aí tem o ponto da qualidade. E nem todo mundo vê a lista de ingredientes. Então, os alimentos do passado tendiam a ser melhores do que os que a gente tem hoje. Porque, cara, você está trocando aquilo que era mais saudável por um ingrediente que é menos saudável, mais artificial, para tentar segurar o preço mais baixo. Então, a mesma comida, né, que a gente pensa, isso aqui eu estou comendo, meus pais e avós comiam. Provavelmente não. Porque com o aumento da inflação ao longo do tempo, eles tiveram que encontrar uma maneira de baratear o preço do alimento. Mas uma das coisas que ele fala sobre essa mudança do padrão ouro, que era o que a gente teve até 71, para o padrão fiduciário, eu achei muito interessante. E aí que ele defende que o Bitcoin pode ser uma maneira para grandes empresas e países fazerem comércio, né? Porque ele diz, olha, o padrão ouro, ele tinha aspectos positivos, mas tinha um aspecto negativo para um mundo globalizado. Se a transação era entre São Paulo e Rio de Janeiro, na hora de liquidar a transação e realmente receber o ouro, você podia ficar um tempão sem receber, mas uma hora você fala, cara, manda o ouro para mim. É uma distância pequena. Em distâncias muito grandes, você começa a ter mais custo e mais imponderáveis também. Você tem piratas atuando no mundo até hoje. Então ele dá um exemplo de um navio que saiu da Inglaterra em direção a, se eu não me engano, ao Canadá, em 1917, o SS Laurentian, que tinha 40 bilhões em valor, né, de dólares em ouro lá dentro. E ele afundou, ele bateu numa mina submarina alemã e foi tudo pro fundo do mar. Aí tiveram que fazer uma operação para resgatar as barras de ouro. Então tudo isso encarece demais. Então ele fala, olha, embora o ouro em termos temporais seja muito bom, em termos espaciais ele era péssimo. Até porque quando chega lá ele pode estar falsificado, você tem que fazer verificação, então os custos eram altos. No padrão fiduciário você resolve isso. Porque é simplesmente riscar num livro e anotar no outro. Está feito. Porém, ele fala, se no padrão fiduciário a parte espacial é muito boa, a parte temporal não é boa, porque as moedas vão perdendo valor. Umas efetivamente são melhores do que outras para isso, né? Preservam mais valor ao longo do tempo. Aí ele chega no Bitcoin, ele fala, olha, apesar de ser muito novo, temporalmente o preço ele subiu bastante, então ele preserva valor de maneira temporal. E espacialmente, embora para comprar um café o Bitcoin não seja muito bom, porque se eu vou comprar um café aqui embaixo no prédio, vou pagar em Bitcoin, eu vou ter uma tarifa para isso, no Pix seria gratuito, eu não vou gastar nada, e além disso a transação ela vai demorar um tempo para ser realmente efetivada se eu não usar nenhuma solução de segunda camada. Então a mineração acontece a cada mais ou menos 10 minutos, né? Então demoraria no máximo 10 minutos, mas para quem quer comprar um café é bastante tempo. Agora, numa transação entre uma empresa brasileira e uma australiana, os australianos, supondo que não tenha mais dólar como moeda de reserva mundial, eles não querem receber em reais porque eles pensam, né? Então, para que eu quero uma moeda do Brasil? E talvez o brasileiro fale, cara, o dólar australiano é uma moeda bacana, tem um valor maior, mas eu prefiro alguma coisa que seja mais fácil de trocar por outra moeda. Eles poderiam adotar o Bitcoin, porque numa transação de 1 bilhão, a taxa a ser paga seria a mesma que eu paguei no meu café. O tempo seria o mesmo, só que são 10 minutos para uma transação internacional. Aí poderia ser interessante. Agora, se todos os países começarem a usar, eu não sei como é que ficaria a rede. Se ela daria conta desse tipo de coisa, transações o tempo todo, né? E acho que tem esse elemento é interessante, né? Que você compara o padrão ouro com a sua questão física. Acho que realmente, nesse sentido, o Bitcoin ele supera isso. Mas eu acho que existe uma outra discussão também sobre o papel inflacionário, que do ponto de vista de valor de uma moeda, é destrutivo e nocivo. Mas todo crescimento econômico, ele é inflacionário. Sempre. Então, assim, a noção da pureza anti-inflação, ela talvez a gente possa discutir ela, uma discussão filosófica complexa, não vamos entrar aqui nisso, mas tem algum elemento aí desse princípio também a ser compreendido na questão fiduciária versus
a questão de um lastro real. Não existe nenhum crescimento econômico que não seja inflacionado. No sentido de preço de tudo aumentando, salários. Isso. O cara comprou um item por 1.000, de repente, comprou uma casa por 100 mil e depois ele vê, nossa, agora custa 200 mil. Isso aconteceu também por conta do aspecto inflacionário. Isso vai acontecendo. Tipo, eu não sei como que é uma economia que ela não... assim, como que você vai fazer ou lidar com as atividades econômicas e trocas econômicas se você eliminar ou se você criou uma métrica que ela restringe qualquer geração de inflação, entendeu? Assim, o que nós estamos debatendo aqui é que dentro da economia, a maioria dessas coisas são neutras. Dependendo dos contextos, elas são positivas e negativas. Tarifa, dependendo do contexto, ela é altamente destrutiva. Mas existem alguns contextos que ela pode gerar crescimento econômico. E todas essas coisas que nós debatemos aqui, estamos falando, elas têm um duplo uso. E eu me questiono se não existe um duplo uso nessa discussão de todas as variáveis, de você substituir por completo uma moeda, entendeu? É uma discussão que a gente nunca vai ter certeza até ver algo realmente prático. Porque como você disse, o crescimento econômico ele vai levar à inflação. Até porque o contrário disso é terrível. Se você pensa na economia do mundo hoje, com países super endividados, pessoas muito endividadas, empresas endividadas, se você tem um cenário deflacionário, isso é horrível para quem tem dívida. Porque afinal a dívida fica mais cara, né? Se o Brasil deve 7 trilhões, que é a dívida do governo federal, mas tem inflação de 5% ao ano, é mais tranquilo pagar essa dívida, que está crescendo aí, né? Se fosse uma taxa pré-fixada, uns 14%, do que se ela cresce a 14% e não tem inflação nenhuma. A dívida fica mais cara. Então, é uma outra maneira mesmo. Seria um mundo totalmente diferente, onde haveria menos estímulo para pegar dívida. Você simplesmente retém o dinheiro. Se você quer emprestar, você pode emprestar juros mais baixos, mas quem está pegando já tem a deflação. É uma mudança muito... brusca. E não é só uma coisa, não é só uma solução prática, funcional de uma ferramenta do dinheiro. Não é só isso que está em jogo. Mas assim, eu coloco para você aí uma outra questão. Não existe crescimento de valor inflacionado dentro do Bitcoin? Existe, com certeza. Pô. Então, assim... Então, a própria discussão, o valor do Bitcoin de hoje, ele é um valor real do que ele realmente vale? Ou ele está inflacionado? Ele está distorcido? Os movimentos do Trump distorceram, do Milley distorceram as moedas que eles inventaram e outras coisas. E são distorções também criadas por percepções humanas. E, assim, eu tem que ter uma cautela sobre a ideia de que o fato de que foi criada essa tecnologia, ela retira o elemento humano da atividade econômica, entendeu? Porque no final das contas são pessoas dando valor a um negócio. Quem que atribui o valor do Bitcoin? Não dá para você dizer para mim que é só oferta e demanda, certo? Tem dentro daquilo que os teóricos, né, que olham mais para o Bitcoin, eles defendem como parte do seu valor intrínseco, na ausência de melhores palavras, está, por exemplo, o gasto energético necessário para a criação de um Bitcoin. Tudo bem. Então... Que é um gasto alto, né? Isso. Você pega hoje, o Bitcoin consome mais energia que alguns países, né? Como a Argentina, a Suíça. Isso estaria por trás de parte do valor dele. Mas, de fato, acho que o maior valor do Bitcoin, pelo menos pegando as pessoas que eu conheço que têm posições, assim, pensando em longo prazo, está no fato de ele ser uma proteção de longo prazo contra a inflação. Apesar de que o preço dele ele aumenta por conta da inflação. Então, por exemplo, os americanos agora estão restringindo um pouco mais os gastos. Isso não é positivo para o Bitcoin. Tanto que, depois da eleição do Trump, ele subiu e caiu. Quando a Alemanha falou que vai começar a gastar mais, o preço reagiu. Porque para o Bitcoin subir, é ótimo quando ligam, né, apertam um botão da impressora de dinheiro mundial. É isso que faz o preço dele subir. Porque é um ativo que vai subir como todos os outros quando você tem mais dinheiro disponível. Então, percebe como ele também está ligado às percepções do resto da economia? Sim, sim. E ele responde ao resto da economia? Então, assim, vamos acabar com o resto da economia e vamos viver dentro da lógica do Bitcoin. Como é que o Bitcoin reagiria a essa realidade? Tipo, ele teria o mesmo valor que ele tem? Percebe? Não é... Essas coisas, elas não são, né? Pô, você mudar a autorização para o chinês poder migrar internamente impacta o emprego nos Estados Unidos. Literalmente, isso é o que acontece.
E acho difícil virar e falar assim, não, você fez isso daqui com o Bitcoin, eu resolvi essa história inteira. É muito... As relações econômicas, elas são mais complexas e profundas.